Boa tarde a todos. Podemos nos sentar. No meu tem. Agradecendo a presença do ministro Luiz Fux, Meu tá de boa. João Otávio de Noronha, corregedor-geral eleitoral, ministro Henrique Neves, ministro Luciana Losso, ministro Tarcísio Vieira de Carvalho. Nós apresentamos neste momento o terceiro boletim com os dados relativos às eleições de 2014 em seu segundo turno. Alguns dados que já é de conhecimento, mas que é sempre bom lembrar. 142.822.046 eleitores. A quarta maior democracia do mundo em número de eleitores. Eleitores votando em trânsito, 79.452. Urnas de votação, 428.894. Urnas de recepção de justificativas de votos, 5.163. Urnas de contingência, 61.438. Urnas substituídas até meio-dia e 34, agora há pouco. 1.733 urnas substituídas, o que responde por 0,4%. Nenhuma sessão até o momento com votação manual em papel. Nenhuma. Não há ocorrência de prisão de candidaturas, de candidatos. Não candidatos com prisão, 66 ocorrências com prisão de não candidatos e 277 ocorrências sem prisão. Em número absoluto, as urnas de votação com identificação biométrica, 71.843 urnas. Aí temos alguns outros dados que estão sendo distribuídos às senhoras e aos senhores. Pergunto, antes de abrir as perguntas, se alguns dos ministros gostariam de fazer alguma manifestação. Senhor presidente, só para esclarecer com relação ao Rio de Janeiro, especificamente Niterói, as eleições estão correndo. Ministro João Otávio de Noronha, corregedor-geral eleitoral. Havia uma grande preocupação por parte da mídia com relação a Niterói, ao estado do Rio. As eleições estão transcorrendo em clima de normalidade absoluta, não há fila, não há problema de biometria, como eu já havia dito em várias entrevistas. O problema no Rio não era um problema das urnas, não era um problema de biometria, mas alguma falha do TRE no treinamento funcionário. O TSE mandou uma equipe, uma força-tarefa para o Rio de Janeiro, fez um planejamento com o vice-presidente e com o corregedor da Justiça Eleitoral, que tomava a frente, já que no passado o presidente havia tomado atitudes que complicavam o processo de votação pelo sistema biométrico, e tudo transcorre normalmente. Às 18 horas já devemos ter o boletim do Rio, às 17 horas deve acabar. Portanto, não temos nenhum problema com a biometria, aliás, no país. A biometria não está sendo um problema. A força-tarefa e o reforço do treinamento obtinham um resultado satisfatório. Agradeço ao ministro João Otávio de Noronha. Outros motivos: uso de documento falso para votar, pessoa embriagada que é então colocada como ocorrência, mas que não gera uma prisão, aglomeração de pessoas, que também não é lícito no dia das eleições
a aglomeração de pessoas. Então, são série de outros motivos que, se forem elencar, seria então uma lista muito grande. São alguns exemplos. Gostaria também de registrar a presença do ministro Admar Gonzaga, pediria para o cerimonial para providenciar, então, uma cadeira para Sua Excelência vir à mesa também. Com relação àquela morte em Mossoró de um eleitor que aguardava na fila de votação, o TSE já recebeu algum tipo de informação mais detalhada, se isso tem alguma repercussão na votação? A informação que recebemos é que ele não era eleitor no local, ele estaria se deslocando ou fugindo de uma perseguição, algo assim. Mas tudo isso teremos detalhamento. Ou seja, aquele crime, esse homicídio, não tem relação com a eleição ou com disputa eleitoral. Ok. E eu queria uma avaliação do senhor justamente sobre a biometria, como a gente já ouviu o corregedor, né? Mas uma avaliação sua. Então, a avaliação é positiva, como já havia dito durante o próprio processo de votação do primeiro turno, que as falhas eram pontuais e que iríamos fazer a verificação das razões destas falhas. Aqui no Distrito Federal, como já foi divulgado, foram falhas de equipamento na identificação, que foram substituídos esses equipamentos, e no Rio de Janeiro foi reforçado o treinamento e, com isso, se superaram as dificuldades da identificação biométrica. E até onde temos informação, está ocorrendo de maneira absolutamente tranquila, adequada, sem maior demora, como já relatado pelo ministro João Barro de Noronha. Bom dia a todos, bom dia, ministro Toffoli aqui, Natália Record. Natália Vale, aqui Record. Até agora não tem nenhum lugar com votação manual. Não há nenhum. Gostaria só que o senhor comentasse. Houve, inclusive, uma urna que foi objeto de um ataque, através de incêndio, que jogaram algum tipo de combustível na urna e ela foi incendiada no local do município de Porteirinha, Minas Gerais, Escola Estadual Miguel José da Cunha. O flashcard foi retirado, foi recuperado, não há nenhum problema em relação àqueles que já haviam votado. E aí, então, se continua a votação com urna de contingência que substituiu, urna eletrônica de contingência que substituiu esta urna que foi objeto deste ataque. E é crime. É crime, o ataque à urna é crime e a pessoa foi presa, evidentemente, em flagrante e está presa. Depois haverá o inquérito e uma eventual ação penal, aí já é a cargo da polícia e do Ministério Público Eleitoral. Ministro Francisco. Biométricas que foram substituídas, 425 urnas biométricas foram substituídas, o que corresponde na proporção das urnas biométricas do total de 71.843 a 0,58%. Obrigada, ministro. Agradeço. Ministro, da Agência Brasil, a gente foi informado que houve algumas prisões de pessoas com selfie, que fizeram selfie na hora do votar, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Queria saber se está tendo alguma cobrança a mais agora, se mudou alguma coisa nesse procedimento. A orientação é exatamente pedir para a pessoa deixar o celular na mesa de recepção de voto e não ir até a urna com o celular, para se evitar exatamente que se divulgue em quem está votando. Porque o voto é secreto, o voto é sigiloso e é necessário que a Justiça Eleitoral, então, faça a orientação devida para que, através de um registro fotográfico, a pessoa não possa depois dizer ou mostrar este voto que eventualmente tenha dado. Agora, é evidente que a Justiça também não faz uma revista nos eleitores antes de entrar na cabine de votação, porque evitamos qualquer tipo de constrangimento ao eleitor, de tal forma que pudesse desestimular a pessoa a exercer o seu dever de voto. É uma orientação. Eu mesmo, quando fui votar, vejo que vários
pessoas aqui, as senhoras e os senhores presentes, já chega na fila, a pessoa pede o documento por foto para fazer a identificação e já orienta, pergunta, está com o celular, não está com o celular. Inclusive, quando eu estava na fila para votar agora há pouco, eu percebi até que várias pessoas já foram até sem o celular, ou deixaram no carro, ou deixaram com alguém, e foram já para a sessão sem o celular. Houve um reforço de orientação nesse sentido, em razão do número grande que houve de divulgações no primeiro turno. Mas no quadro aqui que vocês entregaram não tem especificado as prisões por selfies, né? E o senhor confirma se houve alguma prisão por isso? E onde foi, quantas foram? Em relação aos selfies especificamente, deixa eu verificar, mas alguma não tem, né? Está nos outros motivos, né? Motivo, exatamente. Alguma outra pergunta? Reinaldo de Oliveira, da TV Bandeirantes. Presidente, é o seguinte, vários boatos estão se espalhando pelas redes sociais, também pelo WhatsApp, dando conta de que Alberto Youssef teria sido morto, ou teria se matado, etc. Isso está repercutindo, e eu mesmo já recebi uns 2 ou 3 aqui, meus colegas também já receberam. Eu queria saber do TSE o seguinte, se vocês se preocupam com esse tipo de boato que está se espalhando e se isso pode atrapalhar a lisura dessa eleição. Olha, a respeito disso, nem consigo entender o que isso tem a ver com o processo eleitoral. Se eventualmente alguma candidatura se sentir prejudicada por boatos, aí eu falo em tese, ou algum tipo de atuação de alguém, cabe ao interessado provocar a justiça eleitoral. Se for na disputa presidencial, o Tribunal Superior Eleitoral. Nos 13 estados e no Distrito Federal em que há segundo turno, se for na disputa estadual ou local, provocar o Tribunal Regional Eleitoral. Não cabe, em relação a boatos, a Justiça Eleitoral tomar alguma medida de ofício, não tem cabimento. Me permite também talvez um dado técnico. Sérgio Pastor, da Rádio Tupi, do Rio de Janeiro. A minha pergunta ainda é com relação às urnas. Segundo o secretário de TI, a tecnologia das urnas é de 2004 e até agora o Rio de Janeiro foi o local onde teve maior número, né, de trocas de urnas, substituição de urnas. Queria saber por que não foi providenciado isso antes, para que não houvesse problemas. As urnas eletrônicas estão funcionando, não há até meio-dia e 34, no último balanço que recebemos de todo o Brasil, nenhuma sessão com urna de papel, com urna de lona e voto em papel. Ou seja, a Justiça Eleitoral se organiza, funciona e não há nenhum tipo de problema. Esses casos ocasionais, pontuais, não são suficientes para que se diga que há alguma falha na organização da eleição. De qualquer sorte, a cada tempo o tribunal vai licitando novas urnas, evidentemente, e aquelas que vão ficando obsoletas vão sendo substituídas por modelos mais novos, porque todo o equipamento tem um desgaste natural e, portanto, a Justiça Eleitoral estará, evidentemente, como de rotina, comprando novas urnas, sempre lembrando que, ao contrário de outros países, no Brasil foi a própria Justiça Eleitoral que desenvolveu todo o processo de votação eletrônica. A única coisa que se licita e se compra são os equipamentos, porque nós não somos uma fábrica de chip, nós não somos uma fábrica de flashcard, nós não somos uma fábrica, né, daquele painel da urna, né, de equipamentos eletrônicos. Então, o que se compra é isso. Agora, tudo foi desenvolvido internamente no tribunal, os softwares, os programas, os sistemas, todos desenvolvidos aqui dentro.
Só para complementar, ministro, mas esse número 200 e 265 urnas substituídas está dentro da expectativa esperada do TSE? Está até um pouco abaixo, porque é a média de primeiro turno, que foi a média do primeiro turno, do que foram em eleições anteriores. Pessoal, vamos para a última pergunta, por favor. Aqui, ministro, no canto direito, aqui. Pedro Canário, esquerdo. Pedro Canário, do site Consultor Jurídico. No primeiro turno, os senhores fizeram a avaliação de que as eleições tinham sido as mais tranquilas do ponto de vista judicial, né? Tinham sido as menos judicializadas. Queria saber se isso se mantém no segundo turno, com o acirramento das campanhas, enfim, se o segundo turno foi tão tranquilo quanto o primeiro. Houve, proporcionalmente, um aumento no final do número de representações, mas o que ocorreu, Pedro, é que no final as coligações que disputam a campanha presidencial desistiram das representações. Então, do ponto de vista de julgamento em plenário, reafirmo as eleições mais tranquilas dos últimos tempos. Obrigado. Por favor. Ministros, buenas tardes. Milton Guzmán, de Bolivia TV. Al tener ya este sistema digital de votación, ¿cuál es el procedimiento para dar a conocer ya los resultados? ¿Se los da por porcentajes? ¿O ahora ya se va a tener un resultado para dar a conocer al Brasil y también al país de Bolivia, que es para que usted trabaja? Agradeço a pergunta do senhor para poder esclarecer a todos os brasileiros através desse belo trabalho que a imprensa faz em auxiliar a Justiça Eleitoral no acompanhamento das eleições e orientando os eleitores. Mais uma vez, cumprimento a imprensa brasileira e por esse importante trabalho de auxiliar a Justiça Eleitoral na orientação dos eleitores. Também agradeço a pergunta da imprensa. Qual órgão de imprensa que o senhor é? Bolívia. Agradeço a pergunta também, a imprensa internacional aqui presente. O sistema de totalização, ele, quando se encerra em cada unidade da federação, a partir das 17 horas no horário local, em cada horário local, a partir das 17 horas, o respectivo Tribunal Regional Eleitoral inicia em seus computadores a totalização dos votos. Ao mesmo tempo, esta totalização começa a ser encaminhada através de infovias para o Tribunal Superior Eleitoral. E nós tomaremos, como eu já disse, a mesma medida que fizemos no primeiro turno. Nós abriremos os telões no horário de cada estado às 17 horas, de tal sorte que às 17 horas do horário de Brasília, todo o sul e sudeste e os demais estados que estão no horário de Brasília saberão a totalização das disputas para governador. Mas a tela para presidente da República não será aberta. A tela de presidente da República, da candidatura à presidência da República, será aberta apenas e tão somente às 20 horas, em respeito ao horário do estado do Acre e de alguns municípios do estado do Amazonas que estão neste fuso horário. E assim será, inclusive, para os ministros da Corte. E tal qual no primeiro turno, nós desceremos no centro de divulgação para, junto com toda a imprensa e toda a nação brasileira, termos o conhecimento de quem está à frente. Não haverá nenhuma possibilidade de uma divulgação que seja de outra forma. A área de tecnologia da informação já está orientada sobre isso e os dados ficarão no computador e serão abertos às 20 horas e às 20 horas as senhoras e os senhores que estiverem no centro de divulgação verão a nossa presença. Cerca de 5 minutos antes, 10 minutos antes, desceremos até lá e ficaremos aguardando a abertura dos telões. Ninguém sabe qual é o número de votos que vai ter já apurado naquele momento, porque a nossa orientação foi exatamente essa: evitar qualquer tipo de
divulgação que não fosse igual para todos, igual para a imprensa, toda ela, nacional e internacional, igual para os eleitores, para todos os cidadãos, igual para as candidaturas, igual para nós, ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Então, a tela de presidente será aberta às 20 horas com a nossa presença lá no centro de divulgação. Muito obrigada, pessoal. Eu gostaria, então, novamente de agradecer o trabalho da imprensa, perguntar aos ministros da Corte se gostariam de acrescentar mais alguma informação e desejar aí à nação brasileira que tenha, então, uma tarde em que o processo de votação continue transcorrendo com tranquilidade. Uma boa tarde a todos. Obrigado. No âmbito da liberdade de expressão, há também a liberdade de ser informado, de obter informação, e, mais importante ainda, é que essa informação seja livre, porque concebe-se que o cidadão tenha a sua própria percepção, seu próprio juízo de valor sobre os fatos noticiados. Isso, digamos assim, faz parte do núcleo central da liberdade de expressão consagrada constitucionalmente. Então, cada um tem um direito livre de acreditar naquilo que quiser. Exatamente porque esses e-mails, eles dizem que as pessoas, que esse fato só vai ser divulgado depois da eleição, está causando um certo medo, um certo tumulto. Por isso que eu queria saber se o TSE se preocupa com isso. Só para complementar, Reinaldo, a pergunta, a custódia dele, ele está sob a custódia do Estado. Aí é um poder executivo que tem a custódia que pode dar informações. Pelo que estava aqui comentando o ministro João Otávio, parece que o ministro da Justiça deu declarações a respeito desse tema. Não é aqui na Justiça Eleitoral o âmbito para responder sobre a custódia de alguém que não está custodiado em razão de uma determinação da Justiça Eleitoral. Desculpe, então, só insistir, eu não estou, obviamente, atribuindo isso à Justiça Eleitoral. Estou perguntando se a Justiça Eleitoral se preocupa com esse tipo de boato que se espalha para fazer medo nas pessoas para que não votem nesse ou naquele candidato. Eu penso que o ministro Fux deixou claro aí. Parece importante a gente ver que a Justiça Eleitoral preocupa-se com tudo que possa perturbar a tranquilidade das eleições. Lógico que nós nos preocupamos. Nós queremos que as eleições se transformem num crime de normalidade, com a verdade atuando. Agora, o que eu quero dizer a você, tem alguma atitude que a Justiça Eleitoral possa tomar agora? Não, nenhuma. Esses boatos correm a mais. A pessoa que você se refere está custodiada com a Polícia Federal. Portanto, o Ministério da Justiça, através do seu ministro, estabeleceu que ele está vivo. Toda a investigação a respeito desse boato, se há um intuito criminoso, se há uma intenção de prejudicar até o pleito eleitoral, cabe à Justiça, cabe à Polícia Federal apurar. Nós não agimos ex officio, nós não tomamos a iniciativa, ou mediante uma representação dos advogados, dos partidos, ou mediante a investigação própria da Polícia Federal. O que nos preocupa é qualquer coisa, qualquer documento, qualquer notícia que perturbe a lisura das eleições. O desejável é que as eleições transformam o clima da maior maneira possível e com a verdade imperante.